Olá, meus amados irmãos. Vim aqui hoje para levar a palavra do Senhor a corações daqueles que precisam ouvi-la, para que entenda que só o nosso Senhor é Deus e que Ele é bom e Ele é bom o tempo todo. Nesse tempo em que nós perdemos as nossas esperanças com muita facilidade, em um mundo onde a maldade impera, onde temos um período de pandemia, onde o medo toma conta do coração do ser humano. E eu venho trazer essa palavra para reforçar sua fé, porque o Senhor diz que nossa fé tem que ser alimentada todos os dias, assim como nosso corpo precisa de alimento todos os dias, no mínimo 3 vezes ao dia, para se manter em pé como corpo. Pois é, a nossa fé também precisa ser alimentada e alimentada todos os dias, para que a se mantenha firme, para que nós possamos nunca perder nossa esperança, porque é isso que nos mantém firmes neste mundo bem aqui, tão cheio de tribulações. A palavra que eu vou trazer hoje, que eu vou ler bem devagarzinho para vocês, é o Salmo 34, Salmo 34, onde o tema do Salmo é: provai que o Senhor é bom. Salmo 34, vocês podem acompanhar. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor contigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei ao Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provai, Senhor misericordioso, Deus amado, provai. E vede que o Senhor é bom. Vide que o Senhor é bom. Oh, glória a Deus. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Gente, este temor bem aqui de Deus, não é de temer de você ter medo de Deus, não. É o temer de respeito, de honra. Honrar a Deus, temer a Deus. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Olha só, versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O bem não faltará àqueles que temem a Deus. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Cuidado com a língua. A língua te faz pecar e te afasta de Deus. Apartai-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A paz interior. Gente, você sentir paz, botar sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir, porque tem paz, aquela paz que vem do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quer dizer que Deus, ele vira o seu rosto para todo aquele que pratica a iniquidade, para lhes expirar da terra a memória. Esses não serão lembrados, porque ninguém que faça o mal acha que terá um legado. Maldade não é legado. Fazer o mal, ser intriguento, ser fofoqueiro, levantar falso testemunho, isso não é deixar legado. O nome será devastado, pois é, que praticam o mal. É extirpar da terra a memória, é o que a palavra que Deus diz bem aqui, que fará com essas pessoas. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Um coração quebrantado mexe com Deus. Chega até Ele um coração quebrantado e dá vontade dele ajudar, de proteger, de cuidar da gente. Como todo pai zeloso cuida do seu filho, Ele cuida da gente. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livrará. Preservar-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Isso é promessa. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre, irmão. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, que ela é verdadeira. Ela é a grande verdade. A Sua palavra, meu Deus, é fonte de alimento. Alimento para o nosso espírito, alimento de nossa fé. Muito obrigada. Aí eu venho concluir esse salmo bem aqui, dizendo que Deus, Ele não nos abandona. Nós abandonamos a Ele. Todas as promessas de Deus, elas são cumpridas. Agora nós cristãos, precisamos entender que as promessas de Deus se seguem neste mundo, mas para o seu reino, que não é deste mundo. Jesus, quando foi crucificado, ele estava sendo lá julgado, né? Pilatos perguntou se ele era o rei. E ele disse que o reino, ele era assim. Tu dizes, mas meu reino não é daqui. Ele veio para resgatar almas para o seu reino e não para a terra. Ele não veio para quebrar reis da terra. Ele veio para que o seu nome, o seu legado de filho de Deus entrasse em nossos corações até hoje. Ele tem que atingir os 4 cantos do mundo para que ele volte. Se nós formos prestar atenção na palavra de Deus, em todos os sinais dos fins dos tempos, tem um pastor chamado Lamartine Pocella. Ele tem muitos vídeos muito interessantes, né? Ele é um homem muito estudioso, é um homem cristão. Ele não prega religião, ele prega Cristo, né? Ele prega Deus, ele prega Cristo. E isso muito me atraiu, algumas pregações dele. Então, e lá ele fala dos sinais. E qual é o sinal que está verdadeiramente faltando para que Jesus Cristo volte? Porque todos os outros nós já estamos passando. Inclusive, um dos mais severos, que é essa pandemia. Porque existiram outras pestes. Peste negra, a gripe suína, né? Todas aquelas que eu era muito criança, então eu não me lembro de todas. Existiu várias, mas essa pandemia de agora, desse Covid-19, onde alguns estão sendo tão severos e outros não tão severos, a gente está vendo que está sendo a pior, porque já durou um ano e continua aí do mesmo jeito.
Está igualando os seres humanos, essa pandemia. Ricos, milionários e pobres. Todos nós estamos sendo igualados nesse momento, porque todos morrem. A única diferença dessa morte é que uns morrem e vão para a glória de Deus, infelizmente, porque Deus ele não queria que ninguém fosse para o Hades. Ele queria que todos fossem para o paraíso. Uns morrem com Deus e outros morrem sem Ele. Mas essa pandemia igualou todo mundo. E eu digo, irmãos, se você quer o amor e a proteção de Deus, tema respeitando a Deus. Muita gente comentou nas redes sociais em relação ao carnaval. O que é que não aconteceu no carnaval de 2020? Muita gente ficou revoltada nas redes sociais, muitos cristãos, né? Todas as religiões, a maioria assim, né? Cristã, católicos, protestantes, evangélicos, né? Todos se revoltaram, falando que estavam ali denegrindo a imagem de Jesus, que estavam botando Jesus como já tivesse perdido. Meu amor, a gente não precisava fazer nada disso. Porque de Deus ninguém zomba. Deus é Deus. Nós somos réis mortais, fedorentos. Quando morre, fedemos, ficamos podres. Ficamos podres por causa do nosso pecado. Jesus não precisa de advogado. Quem precisa de advogado somos nós, que é Jesus Cristo. Ele é nosso advogado fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim, advogado fiel. Pois é, mas no grande dia ele não vai ser advogado, não. No grande dia ele será o nosso juiz. Desperta, desperta, povo de Deus, desperta, cristãos, porque Cristo veio para nos salvar, então deixe-se ser salvo. Deixe Deus ser bom na tua vida. Para você entender as maravilhas que Ele pode fazer em sua vida. O que Ele fez na minha. Por tudo que eu passei em minha vida. Um dia darei o meu testemunho para vocês. Já dei uma vez, mas não foi em rede social. Porque rede social nem todo mundo gosta de ouvir. As pessoas querem ouvir o que é conveniente para os seus ouvidos. Mas isso bem aqui, ó. Não está sendo conveniente e nem inconveniente. A palavra de Deus é para ser justa e para seguirmos. Esse aqui é o nosso manual de vida, para termos paz. A paz, eu quero paz, gente, paz, eu quero paz, paz e amor, paz e amor. Aqui tem a paz e tem o amor. É só ler, mas ninguém quer. Ninguém quer ler. Templo. Não. Se não tiver ninguém dentro, é só um prédio. Nós fazemos a igreja, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Jesus, é a grande mente. Então, igreja, se unam. Sejam amorosos uns com os outros. Seja como Deus quer que a gente seja. Se preocupe com seus irmãos. Veja o que está acontecendo quando um some. O que está acontecendo? Não seja só, oh, meu irmãozinho, oh, a paz. Temos que desejar paz. Mas tenhamos atitude. Atitude de cristão. Não sejamos hipócritas. De dentro de ser maravilhoso, depois simplesmente esquece das pessoas. Não somos assim. Nós somos verdadeiramente irmãos. Quem é crente, quem não é crente, todo mundo é irmão. Esse ódio que coloca no nosso coração é o inimigo de todas as almas, é de todas as almas, não é só de uma nem de duas, até daqueles que seguem, porque tem aquela religião chamada satanismo, pois é, até esses ele odeia. Eles que são ingênuos em achar que Satanás é bonzinho. Ele é inimigo das almas, porque Deus já disse aqui. E se Deus diz, é para obedecer, não é para contestar. A gente não contesta a Deus, a gente obedece a Deus. Que muito mais Ele fará por sua vida. Nosso galardão não é de terra, nosso galardão é do céu.
Sejamos igreja unidas para perseverar, para ajudar. A gente não ajuda de boca, a gente ajuda de atitude. Meu irmão tá passando fome. Meu irmão não tem o que vestir. Meu irmão tá com uma situação complicada nesse período agora de pandemia, que não tá tendo emprego. E o que tá tendo não dá muito mal para botar o que comer. Vamos ajudar, gente. Se eu tenho 2 pães, vamos dividir esse 2 com 1. Eu e meu filho comem 1. E esse eu dou pro meu irmão para comer com o filho dele. É isso que Jesus quer. Vocês acham que Jesus veio à toa para cá? Ele não veio à toa, não. Ele veio deixar o exemplo dele. Olha, eu sou Deus, mas eu virei homem. Eu era de carne e osso, passava fome igual vocês. Mas eu vivi pelo Espírito, eu não vivi pela carne. Larguem de viver pela carne, vamos viver pelo Espírito. Ódio, rancor, mágoa, isso tudo vai acabar com o coração de vocês. Com o coração do ser humano, porque o coração do ser humano é falho. Sejamos verdadeiramente a igreja escolhida. Por que você acha que Deus é tão sábio de salvação individual, não depende de religião? Porque foi religiosos que mandaram matar o filho dele aqui na terra. E Deus sabia que isso ia acontecer. Por isso que Deus fez todos os seus 12 discípulos, passou 3 anos ensinando o que tinha que ensinar. Leve, agora vão e pregue o meu evangelho. Dissemina para os 4 cantos do mundo. Voltei para o grande, porque eu quis falar lá no início, quando eu falei do pastor, onde ele fala do que pode acontecer. Então, o único sinal que está faltando é a palavra de Deus. A palavra, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo atingir os 4 cantos do mundo. Porque da gente muito lugar neste mundo, essa bolinha redonda e maravilhosa, perfeita que Deus fez e que o homem destrói todo dia um pouquinho, com a imundície, joga lixo em ruas, entope esgoto. Não é prefeito que faz isso, é ser humano. É o cidadão, é ele que faz isso. Esse mundo perfeito que o homem quer destruir. É nesses 4 cantos que a palavra, o evangelho de Jesus Cristo precisa chegar. E aí ele vai voltar. Então, meu amigo, prepara-te. Prepara-te, está mais perto do que nunca. Todos os dias se prepara. Todos os dias chama por ele. Todos os dias confesse o nome dele como único, suficiente Salvador para a tua vida. Todos os dias confesse Deus em sua vida. Todos os dias. Porque ele não quer que o inimigo leve ninguém. Porque tormento é dor. Aquela, para quem não lê a Bíblia, mas que conhece algumas novelas, como aquela do Rico e o Lázaro, onde o rico estava no Hades, ali o Hades, representando o Hades, e o Lázaro estava com o pai Abraão no céu. São 2 lugares distintos, onde um não pode passar para o outro, e quando entra lá não sai mais. E Deus não quer que ninguém vá para o Hades. Ninguém quer que vá para o lugar de tormenta até o dia dele voltar. Deus não quer condenar. O inimigo de todas as almas não é Deus, não é Jesus. O inimigo de todas as almas é Satanás. Porque ele já está derrotado, ele já é condenado. Ele sabe quando passar os 7 anos da tribulação, Jesus vai voltar com a igreja, com os anjos, e vai mandar ele para aquele lugar. Vai sair da terra agora e puf! E vai prender ele eternamente. Então ele já sabe que está derrotado. Ele quer levar o máximo de pessoas possíveis com ele. Isso aqui não é história de carochinha. Isso aqui é uma história verídica de tudo que aconteceu. Pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus escreveram isso aqui. Isso aqui é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. Pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Os evangelhos é uma prova, foram pessoas diferentes que escreveram o evangelho. Porém, todas tiveram a mesma concepção, o mesmo assunto. Estudiosos já fizeram dizer, isso aqui realmente aconteceu, que não tem como, em épocas distintas, pessoas diferentes, ter escrito do mesmo jeito que aconteceu. Porque não tem erro, não tem erro, a palavra de Deus não tem erro, não se contradiz, hora nenhuma. Início, meio e fim, a palavra de Deus não há contradição. Então, se não há contradição, é porque o nosso Deus é perfeito, perfeito. E Ele quer que nós sejamos, porque Jesus veio e Ele foi perfeito, Ele viveu sem pecado.
nessa terra. E Ele quer provar que a gente pode viver sem um mínimo de pecado, porque sem pecado nós não somos Deus. Ele era 100% Deus, 100% homem, era o Filho do Todo-Poderoso, né? Nosso papai. Então, a gente pode ver praticando o mínimo de pecado e todo dia pedindo perdão a Deus por isso. Pecais, peça perdão e tente não pecar novamente. Porque se a gente não pecar, a gente não pode pedir perdão, né? Então a gente peca e pede perdão ao papai. Assim como hoje eu penso pecar, eu peço perdão pro meu pai, pedir perdão pra minha mãe. Mãe, me perdoe pelo que? Minha desobediência. Que é a desobediência que nos leva para a perdição. Foi por causa da desobediência de Eva e de Adão que o mundo se tornou no que se tornou. Foram influenciados pelo maligno? Foi influenciado pelo maligno. Mas a boca que disse diz não. Jesus foi tentado. Jesus passou 40 dias e o maligno não conseguiu fazer ele desobedecer a Deus. Na palavra, Jesus derrotou o inimigo, passando 40 dias sem beber e sem comer, como homem. E não como Deus. E foi o Espírito Santo de Deus que mandou ele para o deserto. O Espírito Santo de Deus mandou o próprio Filho para o deserto, para ser tentado pelo inimigo. E ele passou no teste. Meu filho que tanto me compraz, que eu tanto amo, que eu tanto bendigo, falou Deus a seu filho, na hora que estava batizando. Pois é, meu irmão. Pois é. Sejamos esses filhos que tanto o bem faz ao coração de Deus, aos seus olhos, não entristece a Deus. Sejamos esses filhos também, que poderemos enfrentar todas as tentações e repreender o mal com a boca e com a autoridade que Deus nos deu. Vocês não têm noção da autoridade que Deus nos dá, mas vocês também têm noção da batalha espiritual que a gente tem. Mas a vitória vem sem a galope, a vitória. Vem a galope. Daqueles que confiam em Deus, porque o Senhor é bom. E Ele é bom, não é só uma palavrinha, uma frase bonitinha. O Senhor é bom o tempo todo, não. O Senhor é bom e Ele é bom o tempo todo, porque Deus não dorme. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. 3 anos e meio eu fiquei em um deserto, chorando, clamando, querendo desistir. 3 anos e meio, são 3 dias. Mas para Deus, 3 anos podia ser 3 dias, 3 horas, que o tempo de Deus não é o meu tempo. E Ele me tirou. E hoje eu tenho vitória. Vitória na minha vida familiar, com meu marido, a minha filha. Existem pessoas que tentam defamar, me denegrir a minha imagem. Existem pessoas que se aproximam de mim em motivos, se não é obrigada a eu falar aqui. E eu deixo elas pensarem que elas estão fazendo tudo isso. Porque eu tenho um advogado fiel. E ele resolve todas as minhas causas. E eu não pago nada a ele. Ele não, meu advogado que não me cobra 30% em cima de um contrato. É um advogado que diz, eu vou defender a tua causa. Seja só fiel a mim, não procure outro advogado para você. Então, para que vamos procurar um outro advogado? Se nós temos o principal, que é intermediador perante a Deus, o Todo-Poderoso. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. A palavra de Deus diz isso. Então, Ele é o meu intermediador perante a Deus. Então, não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. Porque o Salmo 34 diz que o Senhor, Ele é bom e Ele é justo. Teme a Deus em obediência, que muito mais Ele fala. Vamos orar? E oro agora por todos vocês que estão me ouvindo e os que não estão me ouvindo nesse momento. Ao Deus Pai Todo-Poderoso, eu venho te pedir, Senhor, Deus amado e Deus adorado. Cuida, trata, visita os hospitais, Senhor. Manda o teu santo, maravilhoso anjo, Senhor. O teu santo e maravilhoso Espírito Santo, Senhor, para passar por todas essas pessoas, meu Deus, colocando
teu santo e amado Espírito, o teu dom benevolente, meu Deus, em cima de cada pessoa, Senhor. Cuida, meu Pai, trata os seus corações, trata a sua mente, seu coração, sua mente, seu coração, para que na sua boca saiam palavras que te agradem, Senhor. Saiam palavras que façam com que chegue perfume suave na sua narina e que o Senhor possa nos abençoar aqui na terra, meu Pai, nos livrando desta pandemia até a tua vinda, Jesus. Para que tantas famílias que perderam seus entes queridos, meu Pai, possa ter o grande Consolador nos seus corações, que é o teu Espírito Santo, Deus. Seus corações possam estar mais transformados, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigada.